Salve, galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a China. Vamos tentar aí mostrar como é que a China ela se tornou essa grande potência que ela é hoje, né? Então a gente vai tentar fazer aqui uma linha de raciocínio mostrando o processo histórico e econômico que leva a China a esse país hoje, que é o segundo maior PIB e um dos países mais importantes dentro da geopolítica mundial. Bom, uma coisa importante de se falar sobre a China é que a China hoje é o que a gente chama de país de dois sistemas. A gente tem o socialismo de mercado, como alguns chamam, ou, como você também já deve ter visto em alguns lugares, o capitalismo de Estado. Isso vai acontecer muito em função do próprio processo chinês, né? A China ela vai se tornar um país socialista a partir da grande revolução cultural chinesa, proposta pelo Mao Tse-tung lá na década de 60. E essa grande revolução cultural ela vai tornar a China um país socialista aos moldes da União Soviética. Lembrando, né, que nesse momento a União Soviética já estava consolidada, né, como um grande bloco, né, uma grande superpotência, e a China ela vai se estruturar a partir do modelo soviético. Então, o Mao Tse-tung ele vai implementar, né, sua grande revolução cultural, e essa revolução cultural ela vai estar baseada em alguns princípios. Primeiro, o culto à figura do líder, tal como Stalin, né, tinha na União Soviética, o Mao Tse-tung também vai fazer, né, um grande culto ao líder. Isso vai se dar através de uma grande manipulação cultural e ideológica, tornando o Mao Tse-tung aí, né, um grande líder. Também nós vamos ter o culto ao livro vermelho. O que era o livro vermelho? O livro vermelho seria o livro onde estaria toda a ideologia do que eles queriam que fosse a sociedade chinesa. Então, você tinha aí duas grandes forças mitológicas, né? O líder e o livro vermelho. Uma grande perseguição política, principalmente a quem era opositor ao Mao Tse-tung, a militarização da sociedade e também a planificação econômica. Tudo isso foi estruturado a partir da grande revolução cultural chinesa. Em relação à política econômica do Mao Tse-tung, essa política econômica ela estava baseada no grande salto para frente. O que seria o grande salto para frente? O grande salto para frente foi a política econômica desenvolvida pelo Mao Tse-tung. Ela estava baseada em alguns princípios. O primeiro princípio era a coletivização da terra agrícola. Então, os camponeses seriam juntados, né, seriam agrupados em grandes comunas agrícolas, e essas comunas agrícolas sob controle do Estado. Esse grande salto também fomentava a industrialização, principalmente isso de base, metalúrgicas, siderúrgicas, produção de energia, tudo isso com capital estatal, né? Lembrando que a China é um país comunista, né? E também tentava disseminar a urbanização dentro da China, né? Lembrando que a China, mesmo com a grande revolução socialista, ainda era um país com uma grande população rural. Esse grande salto para frente, ele não vai para frente, é um meio que antagônico, ele fracassa. Por que ele fracassa? Ele fracassa primeiro devido à baixa produtividade agrícola. Essa questão das comunas agrícolas, elas não vão à frente, devido a toda uma inflexibilidade, tanto política quanto econômica. O processo urbanístico industrial também não decola. Isso faz com que o resultado dessa política maoísta seja o quê? Um acirramento da pobreza e um aumento brutal da fome na China. Então, essa política
do grande salto para frente, ela acaba não sendo bastante benéfica. Com a morte do Mao Tse-tung em 1976, entra no poder o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele vai promover uma política chamada de desmaoização. O que seria a desmaoização? A desmaoização seria você destruir, você romper com aquela política e aquela ideologia do maoísmo, né? O que aconteceu foi o fim da grande revolução cultural chinesa. Então, o Deng Xiaoping ele vai meio que flexibilizar, né? Relaxar um pouco essa questão do maoísmo, né? Essa grande estrutura que foi montada, política e econômica que foi montada dentro da China. E o Deng Xiaoping ele tinha também a sua estrutura política e econômica. Mesmo com toda essa abertura, né, que foi proposta pelo Deng Xiaoping, nessa desmaoização, não quer dizer que foi um período mais suave para a China, né, que houve liberdades políticas, que houveram liberdades individuais, não. O regime bastante autoritário ele continua na China, tanto que a gente vai ter o massacre da Paz Celestial, um episódio bastante marcante, né, dentro da política do Deng Xiaoping, que foi a repressão contra um grande número de manifestantes que lutava por mais direitos políticos. Aqui, né, a gente tem a foto, né, que é uma das fotos mais famosas e emblemáticas quando se fala, né, sobre o massacre da Paz Celestial, que é o rapaz que ficou na frente aí de uma grande fileira de tanques. Então, não foi só flores a política proposta pelo Deng Xiaoping. No ponto de vista econômico, o Deng Xiaoping propôs o que ele chamou de política das 4 modernizações. Essas 4 modernizações elas estavam baseadas em 4 pontos, que era agricultura, ciência e tecnologia, defesa nacional e indústria. Na agricultura, as comunas populares elas foram eliminadas e as terras foram redistribuídas em pequenas unidades familiares aos camponeses. Esses camponeses poderiam vender a sua produção para o Estado e aquilo que sobrava eles poderiam revender dentro do mercado interno. A produção foi ampliada, ela começa a receber subsídios e o trabalho dentro do campo, né, dentro da sociedade rural, passa a ser agora um trabalho assalariado. Isso faz com que a produção agrícola chinesa tenha um aumento. Na ciência e tecnologia, avanços substanciais nos setores de inovação tecnológica, devido a investimentos gigantescos em pesquisa de produção científica, criação e abertura de centros universitários, centros de pesquisa, tudo isso voltado para a inovação tecnológica. Isso para promover o desenvolvimento não só qualitativo, mas também quantitativo da ciência chinesa. Em relação à defesa nacional, investiu-se pesado em tecnologia de defesa, né, armamentos, e também no setor de logística, como comunicação, segurança, vigilância, tudo isso para tornar a China também uma potência militar. Em relação à indústria, as indústrias estatais tiveram que se readequar a uma nova realidade dentro da China, já que a China começou a fazer uma pequena abertura econômica. Então, houve aí uma readaptação da indústria chinesa, da economia chinesa, principalmente a partir da abertura das ZEEs, que são zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais se localizam na região do litoral, para facilitar, né, a entrada e a saída de produtos, tanto produtos importados, entrar na China com matéria-prima, máquinas, equipamentos, como produtos chineses sair da China. Então, por isso, na zona portuária.
Essas EEs, elas foram bastante turbinadas devido a incentivos fiscais, a China ter uma mão de obra muito abundante e muito barata, devido à China também ter bastante matéria-prima. Tudo isso turbinou bastante o desenvolvimento da indústria chinesa nesse momento. Outra característica forte do desenvolvimento da indústria chinesa é a questão das joint ventures, né? O desenvolvimento forte das joint ventures. O que são joint ventures? Joint ventures é quando uma indústria estrangeira ela se associa com uma indústria nacional e há compartilhamento de tecnologia. Então, essas joint ventures também ajudaram bastante no desenvolvimento da tecnologia chinesa. Então, essa política das 4 modernizações, ao contrário do grande salto para frente, foi bastante benéfico à economia chinesa. Então, se a gente percebe, né, que após a década de 80, 90, o PIB chinês ele começa a se desenvolver, ele começa a dar uma grande elevada. Ao mesmo tempo que também a partir da década de 80 e 90, o número de pessoas pobres na China também começa a reduzir. Então, isso mostra para a gente o quê? Que essa política das 4 modernizações ela é o início, né? Ela é o pontapé inicial para deixar a China o que a gente conhece hoje, né? Tornar a China o que a gente conhece hoje, que é essa grande potência econômica. Na década de 90, aí você já vai ter o colapso do modelo soviético, você já vai ter a China já inserida no contexto da globalização. A China ela amplia essa sua abertura econômica, ampliando essa abertura econômica, ela atrai mais capital externo, aumentando ainda mais a sua economia, né? Se consolidando ainda mais como uma economia forte, né? Então, na década de 90, como a gente já tem visto aqui, né? A China aumenta esse seu poder econômico. A partir de 2000, a China se torna o maior exportador mundial, superando aí a Alemanha e Estados Unidos. Então, desde 2000, a China é o maior exportador do mundo. E a partir de 2010, a China se consolida como o segundo maior PIB. Então, todo esse processo de desenvolvimento econômico iniciado pelo Deng Xiaoping é o pontapé inicial para que a China hoje se torne essa grande força econômica, muito em função dessa economia mista, né? Dessa que a gente chama hoje de economia de dois sistemas. Então, a China ela se beneficia muito dessa mão de obra extremamente barata e de baixa sindicalização. Ela se beneficia de ter muita matéria-prima, de ter bastante uma matriz de fontes energéticas, essa desvalorização cambial, né? O dinheiro chinês é subvalorizado, então faz com que os produtos chineses sejam muito baratos fora da China. Todas essas políticas econômicas iniciadas ali na década de 80 e na década de 90 vão culminar no que a gente tem na China hoje, essa potência econômica e também essa potência militar. Bom, olha, em relação à China, era o que eu tinha para comentar com vocês. Dúvidas, observações ou sugestões, deixe aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.